querida coordenadora e professora do Hall do Berço. Neste estágio de desenvolvimento de 0 a 3 anos, os bebês aprendem principalmente através dos sentidos e são fortemente afetados pelo aqui e agora. Daí a importância de lhes assegurar um meio sensorial, rico e responsivo, de modo a promover o desenvolvimento da inteligência das crianças. A criança precisa se adaptar a um mundo novo, mas para tal necessita de conhecê-lo e compreendê-lo. Por natureza, as crianças são muito curiosas, possuindo um desejo natural de compreender tudo o que se passa à sua volta. Por isso é importante que na escola sabatina nossas crianças tenham a oportunidade de explorar todos os sentidos para estimular seus canais de aprendizagem. É ao brincar que a criança aprende o que mais ninguém lhe pode ensinar. É desta forma que ela se estrutura e conhece a realidade. Além de estar a conhecer o mundo, está-se a conhecer a si mesma. O poder da imaginação e da criatividade são enormes. Ela descobre, compreende o papel dos adultos, aprende a comportar-se e a sentir-se como eles. Participe conosco deste mundo de descobertas chamada Hall do Berço. No livro Conselho aos Professores, página 42, nos diz: Deus exige que a igreja desperte de sua letargia e veja qual é a espécie do serviço dela requerido neste tempo de perigo. Os cordeiros do rebanho devem ser alimentados. O Senhor do céu está a olhar, a fim de ver quem se encontra a fazer a obra que Ele quer que se faça pelas crianças e jovens. Os olhos de nossos irmãos e irmãs devem ser ungidos com o colírio celestial, para que possam discernir as necessidades do tempo. Devemos despertar para que vejamos o que necessita ser feito na vinha espiritual de Cristo e irmos à obra. Querido professor, é muito importante que a criança chegue na escola sabatina e tenha uma ótima recepção, que ele seja acolhido, carinhado, dê um beijo nele, e é importante que a sala seja identificada com um enfeite de porta como este, escrito o nome da sala, e assim a criança vai entender que ela tem um lugar que foi preparado para ela. Quando a criança entra na sala, é importante que se tenha os momentos prévios. Estes momentos, eles podem ser trabalhados com livrinhos, com brinquedos, visto que nas lições nós vamos falar sobre isto, então é importante que os incentivos estejam correlacionados. A questão do ajudar, cantar com a criança cânticos alegres, tem aquele gosto de ajudar que é muito conhecido, e assim a criança brinca com blocos de montar, com bonecas, carrinhos de bonecas, e assim estes momentos serão agradáveis enquanto aguardem as outras crianças chegando. Após terminarmos os momentos prévios com as crianças, é hora de partirmos para o incentivo de presença. Preparamos aqui, neste painel em isopor, encapado com feltro, este motivo de guarda-chuvas. A criança, ao chegar, receberá o guarda-chuvinha ou uma gotinha, e quando cantado o hino, quem chegou à igreja aqui, colocará neste painel o seu incentivo. E assim teremos momentos felizes com as crianças. Como incentivo de oferta, que este trimestre vão para a divisão euroasiática, preparamos estes gorrinhos, que são chapéus típicos da Rússia, e o cachecol, onde a criança colocará se menina rosa ou menino marronzinho, e com esta bonequinha, que ela foi confeccionada em EVA e revestida com pelúcia, neste bolsinho colocará a sua ofertinha. Se naquele sábado alcançou o alvo, a criança poderá colocar neste painel a sua matriosca. Nós confeccionamos esta boneca, que é típica da Rússia, também em EVA, revestida com feltro, e esta maiorzinha
tendo por dentro pluma, onde ela fica mais fofinha. Então a criança poderá, quando alcançar a sua ofertinha, colocar aqui neste tabuleiro a sua bonequinha matriosca e ainda fazendo parte da decoração, a matriosca original, que ela é feita em madeira e as crianças poderão então brincar neste momento com estas bonequinhas simpáticas. Ainda como incentivo de aniversário, nós temos aqui este painel que nós fizemos com EVA. E aqui nos balões poderão ser colocados as fotos das crianças que estarão aniversariando ou até mesmo o nome da criança. A criança fica muito feliz quando lembrada em seu aniversário. E também confeccionamos este cupcake de isopor. Nós compramos nestas lojas de isopor o cupcake, foi pintado com tinta acrílica que a gente compra para artesanato e então cada aniversário a criança terá a oportunidade de ganhar o presentinho que tem aqui dentro do cupcake. Como sugestão, nós trouxemos aqui, e isto será uma surpresa para a criança, copinhos. Temos aqui copinhos para a menina, o copinho para o menino e ainda temos também como sugestão as garrafinhas, que eles vão adorar em motivos de animais e a criança então ficará muito feliz em ganhar esse tipo de lembrancinha. Ainda como incentivo de oração, precisamos trazer a nossa criança bem pertinho de Jesus. E pensando nisso, confeccionamos em EVA estes bonecos, o menino e a menina. Vamos orar. Que momento agradável teremos então na nossa sala, quando essa criança poderá colocar aos pés de Jesus o seu pedido. E como a criança é muito pequena, é importante que ela, pelo nosso modelo, aprenda a fechar os olhos. Então tivemos a ideia de fechar os olhos do nosso amiguinho e da nossa amiguinha. É um incentivo muito interessante que vai ajudar muito a criança a ter este modelo de reverência com o pai. Chega então o nosso momento tão especial, a hora da lição, a hora que as crianças gostam de interagir com os seus amiguinhos. Então pensamos neste cenário, onde a criança poderá ilustrar a historinha de Samuel, que é a nossa primeira lição. Essa lição fala sobre serviço. Samuel era um ajudante de Eli. E olha só o que a gente preparou. Fizemos aqui este cenário com a cortina do templo, feito em TNT, preso com estas hastes que a gente pendura banner. Então você vê que você também pode fazer um cenário como este na sua sala. Pode também colocar esta cortina colada na parede ou até mesmo na cadeira da sua sala. O que não podemos deixar é de proporcionar momentos como esse para que a sua criança possa interagir, assim como Samuel também interagiu lá no templo juntamente com Eli. Pode ser colocado almofadas. A gente trouxe aqui vassourinha, o rodinho, paninho, para demonstrar que Samuel era realmente um ajudante. Estas peças simbolizando as peças da época, que eles não tinham panelas como as nossas, então mostrar essa diferença para a criança. E aqui está a caminha de Samuel, feita com TNT e colocamos um pano colorido para servir de cobertor. Então esta é a nossa primeira sugestão para esta lição de Samuel. Samuel ouve a Deus. Como outra sugestão, temos também este incentivo que é feito de maneira mais simples, mas não é porque é simples que você não poderá contar a história. Pegamos uma caixa de papelão dessas que encontramos nos mercados, encapamos com TNT e fizemos como se fosse o templo,
Olha só que graça, a cortininha. Colocamos aqui então Eli, que é um bonequinho de EVA, a caminha, peças também simbolizando as peças do passado, juntamente com o rodinho, porque ele trabalhava, ele era o ajudante de Eli, e isso você precisa frisar para a criança. E aí, então, na história, vem o momento mágico, quando a criança ouve o que Deus estava chamando, Samuel, Samuel, e aí Samuel levantava, olha só, a criança vai se apaixonar em ver o Samuel levantando. É um boneco de EVA, onde aqui tem um fio de nylon, e olha só, quando a criança puxa, o Samuel levanta, atendendo o chamado, pensando que era Eli que estava chamando. É uma maneira muito criativa de se contar também a história de Samuel. Como outra sugestão, trouxemos aqui a mesma história, só que contada dentro de uma caixa de pizza. Olha só, você pega a sua caixa de pizza, encapa com EVA, fazendo então, retratando o cenário de Samuel. Olha só, Eli deitadinho, Samuel, e da mesma forma, com essa cortininha, olha só como ficou bonito. E então, quando Samuel ouve o chamado, Samuel, Samuel, Samuel imediatamente se levanta. As crianças vão se empolgar quando ver essa mágica do Samuel se levantando. E ela vai ficar curiosa. Olha como foi fácil fazer. Nós colocamos atrás um gancho. Vejam bem, olha, de Romeu e Julieta, que você compra em papelaria. E então Samuel vai conseguir ter este movimento. A sua criança vai gostar muito e vai se encantar com a história por conta da sua criatividade. Temos também a sugestão dos palitoches. Talvez você não tenha a habilidade para de repente fazer a caixa, você vem achar que é muito difícil. Então nós também tivemos aqui, trazemos para você a sugestão do palitoche. Um boneco em EVA, Samuel e Eli. E não é por isso que você também não vai deixar de interagir com a criança sobre a belíssima história de Samuel. Que Deus abençoe você, então, nesta primeira história. Depois de vivenciarmos a história de Samuel, vamos agora para o mundo de Elias. Elias é alimentado pelos corvos e vamos trabalhar com as crianças a respeito da graça. O que significa graça? Significa pertencer a Deus. Então, preparamos este cenário para que a criança possa vivenciar a história, da mesma forma como fez com Samuel. Elias foi até o rei Acabe e o rei muito bravo, Elias precisou fugir para o deserto. Elias foi alimentado pelos corvos. Aqui nós temos este cenário feito com estas pedras. Aqui por baixo tem isopor, que são os nossos segredos. Então você também pode preparar um segredo como este lá na sua sala, embrulhado com papel pardo. O rio é feito com TNT azul e papel nacarado, então não é difícil você trazer um cenário como este, com uma árvore, os corvos feitos com EVA para a sua sala. Uma outra sugestão é esta almofada fofinha, onde a criança pode sentar-se neste cenário junto com a sua almofada. Ela é muito fácil de ser confeccionada, feita com feltro. Dentro dela tem o enchimento acrílico e colado com cola quente. Então você não precisa ter habilidade em costura para fazer uma linda almofada como essa. Uma outra sugestão que trazemos é esta maquete feita em isopor. Os corvos são feitos em formato de cone para que ele possa ficar em pezinho assim, com material de EVA e colocado esta pluma que encontramos em casas de festa.
A outra sugestão é você confeccionar Elias para a criança. É este bonequinho em EVA, onde colocamos feltro atrás e fazemos dele uma luvinha. Imagine a sua criança, cada uma com a sua luvinha. Ainda damos como sugestão esta viseira. A criança então terá a oportunidade de colocar na cabecinha a viseira e segurar a sua luvinha de Elias e assim vivenciar a história, porque isso facilita muito a aprendizagem da criança. Como outra sugestão, temos aqui este lindo guarda-chuva que também é possível contarmos a história de Elias através dele. Temos aqui nesta parte o deserto, onde colocamos aqui o boneco de Elias grudado e aí você consegue contar tranquilamente a história. E temos aqui quando ele foi alimentado pelos corvos, você também pode ficcionar o seu Elias aqui. É um boneco de EVA, assim como os outros. O único detalhe é que atrás tem um velcro para que você possa colar Elias com facilidade. Que Deus abençoe você nesta lição. Depois de estudarmos a história de Samuel e de Elias, chega a tão esperada hora de estudarmos a história de Eliseu, a chegada de um bebê. E a palavra que vamos enfatizar com as crianças é comunidade, aquele aconchego em como ajudar o outro. Temos aqui este cenário que foi usado na história de Elias. Você também pode aproveitar o mesmo cenário, tirando apenas os corvos da árvore. E olha só, você só troca o rio e as pedras. Temos aqui bonecos confeccionados em EVA, são luvinhas, que tem aqui o feltro, e a criança poderá vivenciar a história através destes bonecos. Temos o Eliseu, o marido da Sunamita. Também poderemos trazer para as crianças as ferramentas de plástico, porque ela, a Sunamita, quis construir um quarto para Eliseu. Então, aqui na casinha dela, nós vamos acrescentar, confeccionado em EVA, o quarto de Eliseu. Olha só, este quarto abre o seu telhado para que a criança possa decorar e ver com quanto carinho a mulher sunamita decorou o seu quarto. Tem um vasinho, a caminha, e assim a criança poderá vivenciar a história mexendo no cenário. Eliseu ficou tão feliz por ter ganho este quarto que mandou chamar o casal e lhe disse que no prazo de 1 ano ela teria um bebê. Quão feliz ficou esta mulher quando Deus lhe concedeu este bebê. Como último incentivo, querido professor, queremos aqui deixar com você a sugestão do tapete de histórias. Esse tapete foi confeccionado em feltro, onde terá a oportunidade de contar as 3 histórias deste trimestre para a criança. Deste lado, temos a história de Samuel, deste lado, a história de Eliseu e aqui Elias com os corvos. Esperamos que você realmente aproveite este trimestre com suas crianças. Que Deus abençoe o seu trabalho e que seja profícuo em nome do Senhor.